Que a gente chama, hein? Agora, é ele. Ele sim, ele sim. Ele sim. Ele sim. O novo presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa. Tem som, né? Bom, eu confesso, depois da fala... Mais perto. Só. Mais perto. Depois da fala da Maria José, depois da fala do Marcelo, depois da fala da Regina e depois da aula magnífica do professor Ivan Proença sobre Lima Barreto, eu acho que me sobrou pouquíssima coisa para falar, sinceramente. Agora, eu diante disso, se vocês vão me permitir, isso é a vitória de um coletivo, é lógico, já foi mais do que explicado. Um movimento maravilhoso que foi o ABI e é o ABI Luta pela Democracia, porque o movimento continua, né? E eu já até disse, se a diretoria cometer alguns erros, se a direção cometer alguns erros, o movimento certamente vai estar lá para nos policiar e indicar uma correção para o nosso caminho. Então, eu realmente me sinto, apesar e embora seja a vitória de um grupo enorme de jornalistas, eu queria fazer um único comentário de cunho pessoal, que é o seguinte: quando eu ganhei, na noite que nós ganhamos, uma noite, né, extraordinária, uma festa belíssima, eu pensei muito numa pessoa que era um pouco emocionada. A minha sogra, Dona Maria Prestes. Dona Maria Prestes, eu entrava na casa dela, viúva de Luiz Carlos Prestes, e Dona Maria, de janeiro em diante, dizia: e a ABI? Como vai a ABI, Otávio? Como vai a ABI? No último dia que nos vimos, foi a primeira pergunta que ela me fez: como vai a ABI? E, infelizmente, ela pegou Covid e morreu no início de fevereiro, mas eu confesso que naquele dia da vitória, a minha vontade mesmo era encontrar a Dona Maria e dizer: nós ganhamos. O movimento ABI Luta pela Democracia ganhou. E eu sei que ela ficaria muito feliz, porque ela era uma mulher de luta. Era uma guerreira durante a vida dela toda. E o que nós vimos nesse movimento foram realmente mulheres guerreiras. Um trabalho fantástico, fantástico, realmente uma dedicação fantástica. Como Regina falou, e Regina é um bom exemplo dessa luta, mas como ela ressaltou, havia homens, né? Havia homens, e homens também combativos, mas as mulheres dominaram totalmente a cena e o enfrentamento também com a outra chapa, entendeu? Então, isso nós vamos guardar para sempre, realmente a atuação espetacular das mulheres no movimento ABI Luta pela Democracia. E a ABI Luta pela Democracia, eu fiz só um roteirinho, como o professor Ivan Proença, só alguns tópicos, mas a ABI Luta pela Democracia, ela remete a momentos históricos da ABI, não é verdade? Quer dizer, essa entidade que lutou na campanha O Petróleo é Nosso, essa entidade que lutou pela anistia, lutou durante a ditadura, bravamente na resistência à ditadura, essa entidade que apresentou o pedido de impeachment de Collor, lutou antes pelas diretas já. Então, a história da ABI é uma história de luta. Então, o nome escolhido para batizar o movimento foi escolhido por Marcelo, por Arnaldo, não por mim, por Davi, foi mais do que apropriado, né? Porque quando você diz ABI Luta pela Democracia, é a alma dessa entidade, entendeu? E a alma dessa entidade vai ser colocada à prova esse ano, né? Nós estamos vivendo essa situação terrível, de ter generais, de ter forças armadas ameaçando uma eleição legítima e fazendo essa ameaça porque é evidente que está mais do que comprovada a vitória de Lula em outubro. Não há mais que fazer pesquisas, não. A situação está dada.
esse governo desastrado, fascista, genocida, vai chegar ao fim. E vai chegar ao fim com a volta de Lula, um símbolo da democracia brasileira. Um homem simples que chegou onde chegou, né? No início no movimento metalúrgico, e depois empolgando esse país todo, e com governos maravilhosos. Governos em que o nosso povo teve uma alta na renda que nunca teve na história. Né? Gente pobre, gente humilde chegando à universidade. Investimento em cultura, investimento em educação. Né? Um Bolsa Família que permitiu que muitas famílias saíssem dos graus mais baixos de pobreza. E o povo não esqueceu isso. O povo se iludiu em 2018, mas não se iludirá mais. O povo vai votar em Lula. E eu queria dizer o seguinte, durante a campanha, muitas pessoas nos questionaram, e até hoje nos questionam, e dizem, a ABI é uma instituição apartidária, a ABI sempre se manteve imparcial. Eu digo, pode até ser, mas dessa vez não vai ficar imparcial, e não será partidária. Eu posso não falar em nome dos 700 associados da ABI, evidente que alguns, inclusive, estão empenhados na campanha de Ciro Gomes. Mas eu acho bom que abra o olho, porque o Globo ontem mostrou o que estão fazendo com as declarações de Ciro Gomes contra Lula. A matéria está lá para quem quiser ler. Quer dizer, bolsonaristas, grupos bolsonaristas estão usando as críticas de Ciro Gomes a Lula na campanha deles. Então, eu sou histórico do PDT. Eu sou. Meu tio viveu no exílio com Brizola durante 15 anos. Entendeu? E agora, acho que realmente o PDT vai ter que botar a cabeça no lugar. Vai ter que botar a cabeça no lugar. Existe uma frente de esquerda e o PDT, um partido criado por Leonel Brizola, tem que se unir a ela. Tem que se unir a ela. Não pode ficar com essa candidatura artificial. Essa é a minha posição e é a posição dos colegas da direção da ABI. Certo? Então, mesmo que não seja a posição institucional, é a posição da direção da ABI. E é a posição que eu vou defender e que meus colegas vão defender. Então, eu queria só lembrar o seguinte. Eu fico realmente impressionado quando vejo generais ameaçando o TSE, ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Eles deviam honrar a farda deles. Eles representam o povo brasileiro, o exército brasileiro é do povo. O exército não é desse fascista que está aí. Então, eu acredito que até lá, né, com a sociedade se manifestando como está se manifestando, eles vão recuar. Não há lugar para golpe mais nesse país. Não há lugar para golpe. Eles se enganam. O Fachin falou bem ontem. Quem cuida da eleição nesse país são as forças desarmadas. Somos nós, é a sociedade civil. E um deles disse outro dia o seguinte, ministro da Defesa, se eu não me engano, nós vamos ficar de prontidão durante a eleição. Não, de prontidão vamos ficar nós. Nós, a sociedade civil, vai ficar de prontidão. Eu gostaria, já falaram muito sobre isso, mas um outro desafio nosso é a questão da democratização dos meios de comunicação. Quando houve a Constituinte, a FENAGE, a partir de um congresso de jornalistas, elaborou uma emenda popular e que foi apresentada à comissão que fazia a redação, a primeira redação da Constituição. E depois foi levado ao plenário da Constituinte pelo Arthur da Távora e, se não me engano, também pelo CAO. Lá, e consta da Constituição, se diz que não é permitido nesse país oligopólio e monopólio de meios de comunicação, principalmente de rádio e TV. Mas isso nunca foi aplicado. Isso nunca foi aplicado. Se diz também que nós temos que ter um sistema de comunicação no Brasil tripartite, né, com um núcleo de comunicação pública,
um núcleo de comunicação federal e um núcleo de comunicação estatal e um núcleo de comunicação privado. Isso também nunca foi respeitado. E agora nós acabamos de assistir este governo que aí está, se a gente pode chamar de governo, destruir o que ainda resta nesse país de comunicação pública. Então, há uma necessidade premente no Brasil de se discutir uma lei de meios, uma lei dos meios de comunicação. Isso foi colocado à margem por interesse evidente dos grandes grupos empresariais, das grandes famílias e políticos que dominam os meios de comunicação no Brasil. Mas essa é uma bandeira dessa direção que está assumindo a ABI. Evidente que isso vai nos tirar espaço, principalmente na imprensa corporativa, na imprensa empresarial. Mas nós não estamos preocupados em ocupar esse espaço. Falou-se demais nos últimos meses, durante a campanha, de que a direção que sai, não vieram aqui, né, se despedir, poderiam ter vindo, era uma questão de educação. Mas a direção que sai, ela diz que resgatou o protagonismo político da ABI com suas notas de repúdio, notas de solidariedade, cartas abertas. Isso, inclusive, não foi uma conquista deles, se a ABI resgatou, em parte, seu protagonismo político. Isso foi uma conquista também do movimento ABI, Luta pela Democracia. Porque quando eles foram eleitos exatamente para dar enfrentamento ao governo Bolsonaro, coisa que não vinha sendo feita pela direção anterior. Então, houve sim um resgate do protagonismo político, mas não se avançou nada nas questões que envolvem a nossa profissão. Nada. Seja em relação à democratização dos meios de comunicação, seja em relação à regulação da nossa atividade profissional. Houve um dia que o ministro Gilmar Mendes adora imprensa, ama imprensa. A especialidade dele é processar jornalistas. No momento, ele deve estar comemorando uma vitória no STF. É estranho, mas ocorre. Uma ação do ministro do STF é julgada por seus pares do STF. E deram a Gilmar a vitória numa ação contra um jornalista, Rubens Valente, por causa de um livro sobre o empresário Daniel Dantas, em que ele faz alguns comentários sobre o senhor Gilmar Mendes. Bom, o Gilmar ganhou R$325 mil por danos morais. Isso não é a primeira vez. Gilmar já processou Luiz Nassif, já processou Paulo Henrique Amorim, me processou. Ele já perdeu em todas as instâncias, mas ele entrou com agravo de instrumento. Espero que ele não recorra ao STF, porque se ele recorrer ao STF, é uma grande chance de eu perder. Mas eu digo o seguinte, esse cidadão ilustre, ministro do Supremo, um dia pegou a caneta e resolveu acabar com a exigência do diploma de comunicação. Né? Milhares de estudantes, mas são milhares de universitários que se formam em comunicação nesse país. O senhor Gilmar Mendes simplesmente pegou a caneta e acabou. Não há mais exigência de diploma de comunicação para a pessoa tirar registro profissional de jornalista. E com isso virou uma festa para quem realmente não estudou, para quem não se formou, né? E os jovens que se formam já têm uma dificuldade enorme, e agora com essa dificuldade maior que o diploma não vale para nada. O diploma não vale para nada, porque é evidente que as empresas se aproveitaram dessa situação. A nossa profissão vive um momento muito difícil, nós temos desemprego na ponta dos de mais idade, quer dizer, a partir dos 50, 60 anos, e nós temos desemprego dos jovens, que os jovens se formam e não conseguem emprego. Então já é um momento muito difícil da nossa profissão. E sem a exigência do diploma, e sem qualquer tipo de regulamentação, nós estamos no limbo. Os jornalistas estão no limbo. Então, outro ponto que nós vamos discutir também não interessa muito às grandes empresas. É a questão da regulamentação da nossa profissão e a exigência, sim, do diploma de jornalista. A FENAGE vai lutar por isso junto conosco e nós vamos dar todo o apoio aos sindicatos e a todas as entidades de jornalistas desse país. Entendeu? Dizem também, a gente tem recebido muita crítica, então dizem também que a ABI não é sindicato. É óbvio que a ABI não é sindicato.
né? Eu fui diretor do sindicato. Dá para ouvir porque eu falo alto. Minha família reclama um pouco. Mas é o seguinte, nós vamos lutar sim, né, pela regulamentação da profissão, a nova regulamentação da profissão, a exigência do diploma e a democratização dos meios de comunicação. Não dá para viver com meios de comunicação que dão voz só às elites. A comunicação tem que ser plural. Um colega nosso, Laurindo Leal Filho, que fala sempre isso. A comunicação tem que ser plural, né? Todas as narrativas têm que ser abarcadas pelos meios de comunicação. Então, isso é um outro ponto que realmente faz parte dos nossos desafios. E um outro grande desafio nosso é esse aqui. Eu confesso que emocionado de ver de novo esse auditório cheio, apesar do problema com o elevador lá embaixo. Ver esse auditório novamente cheio me lembra coisas fantásticas que eu vi aqui. Fantásticas, reuniões maravilhosas, eventos maravilhosos, assembleias de greve, entendeu? Com 600 jornalistas aqui. Então, isso aqui, para mim, mostra o que nós queremos da BI daqui para frente. Nós queremos que a BI tenha vida novamente. Vida, não é só protagonismo político, nós queremos vida nessa casa, que é a casa do jornalista. E quando eu falo isso, eu pertenço a uma família de jornalistas. Eu não ia falar isso não, mas minha filha disse, pai, fala assim, pai, fala assim. Eu pertenço a uma família de jornalistas, meu pai era jornalista, meu tio Odilo fez a reforma do JB, liderou a reforma. Zé Costa trabalhou na Tribuna de Imprensa há anos. Meu avô, por mãe, se chamava Hamilton Barata, tinha um jornal chamado Homem Livre. E era meio maluquinho, assim, tinha uma epígrafe na primeira página, que é o Sol Nasce para Todos. E esse jornal dele foi, o professor Ivan deve conhecer, o jornal dele foi empastelado 2 vezes. Foi empastelado no governo Arthur Bernardes, porque ele apoiou os 18 do Forte. E foi empastelado em 1935, quando houve, né, a tentativa do partido com o Prestes de tomar o poder, e ele defende o movimento e dá uma manchete acusando Finito Miller de matar um estudante do Partido Comunista. Evidente que Finito Miller foi lá e empastelou o jornal dele novamente em 1935. Então, tem esse avô não é Costa, é Barata. Mas os outros todos são Costa. A minha irmã Cecília Costa ali trabalhou anos e anos no Jornal do Brasil, na Gazeta Mercantil, no Globo, e tem primos meus e também envolvidos com jornalismo, meu irmão também jornalista. Então é o seguinte, quando eu falo casa do jornalista, para mim não é uma coisa assim ociosa, vaga, né? É a casa mesmo dos jornalistas, é a nossa casa. É a nossa casa, a BI é a nossa casa. E eu quero ver, eu sonho em ver essa casa cheia novamente, essa casa com movimento novamente, entendeu? Eu acho que o protagonismo político é uma consequência natural de uma ação histórica da BI que será mantida. Mas essa casa com vida, essa casa com gente de toda sorte, não só jornalistas, quer dizer, sempre você tem eventos aqui, né, de movimentos sociais, sempre houve movimento social frequentando a BI, e nós contamos de novo com isso, nós estamos abertos. Me perguntam muito, eu vou encerrar, porque já falei mais, e se o professor Ivan Proença teve que encurtar a palestra dele sobre Lima Barreto, por causa do horário, mais ainda eu tenho que encurtar o meu pronunciamento, e respeito até a fala do professor Ivan Proença. Mas é o seguinte,
Quando eu penso na Casa do Jornalista, é evidente que eu penso numa entidade aberta a todos. E aí me perguntam, toda hora me perguntam agora, durante a campanha, já no final da campanha, me perguntavam o seguinte, e a unidade? Como é que vão fazer agora? Vocês ganharam a eleição, né, uma eleição duríssima, né, uma eleição que teve momentos muito complicados, né, e com ataques, e muitos ataques, né, e nós tentamos nos manter com certa altivez. E tentando manter um nível, porque, na verdade, a origem era mais ou menos a mesma, quer dizer, então você não queria atacar e fazer ataques pessoais, muito menos, né? Eu sofri alguns ataques pessoais, tudo bem, fez parte. Agora, aí pergunto, não, vocês têm que fazer um gesto pela unidade, vocês têm que se aproximar do outro lado. Eu digo o seguinte, se eles quiserem participar da ABI e da gestão futura da ABI, eles serão muito bem recebidos. Mas essa é uma iniciativa deles. Muitas pessoas me perguntaram, vão te passar a faixa presidencial? Né? Acho difícil, né? E, de fato, houve gente que lembrou de João Figueiredo e tudo, eu não chego a isso não. Eu acho que tudo bem, ficaram meio conduídos, né? Achavam que iam ganhar fácil, que seria uma eleição fácil, não foi fácil, como perderam. Então, quando eu falo da unidade, é o seguinte, Sérgio de Souza, um grande jornalista de São Paulo, tinha um hábito, ele fazia uma grande feijoada na casa dele todo sábado. A porta ficava aberta. Quem chegasse era bem recebido, né? Pegava seu prato, pegava uma cerveja, sentava, comia, não precisava conversar muito não, depois podia ir embora, mas estava ali aberto, e era a feijoada do Serjão. Nós vamos nos comportar mais ou menos como o Serjão. A porta da ABI estará aberta para todos que quiserem colaborar, para todos que quiserem participar. Serão bem-vindos. Agora, a porta da ABI, para concluir, não vai estar aberta só para jornalistas. A porta da ABI vai estar aberta para toda a sociedade, para todas as entidades. Importante é a luta pela democracia. Importante é a luta por um Brasil justo, por um Brasil que tenha inclusão social e racial. Importante é a luta por um Brasil democrático. Então, eu vou encerrar. Vocês me permitam. Eu sempre gostei muito de Leonel Brizola. E Leonel Brizola, quando terminava alguns eventos, e às vezes podiam ser eventos tristes, outros alegres, e ele puxava brava gente. Então, brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado de coração. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito bem.